Olá pessoal, dando continuidade então à ligação covalente parte 4, vou apresentar para vocês mais 3 moléculas. A do ácido sulfúrico, a do ácido fosfórico e do ácido carbônico. Primeira coisa então que você tem que entender para montar uma ligação, uma fórmula eletrônica, uma fórmula estrutural, é onde os elementos químicos se situam na tabela periódica. Então, o hidrogênio está no primeiro período, o enxofre e o fósforo estão no terceiro período, o oxigênio e o carbono estão no segundo período. Então, vejam, o enxofre e o fósforo podem ter mais que 8 elétrons ao seu redor. Já o carbono não pode passar de 8. Como ele só tem 2 camadas, ele está no segundo período, o número máximo de elétrons que o carbono pode ter ao seu redor vai ser 8. Então, tomando esses cuidadinhos, né, você escolhe o enxofre como átomo central. Aqui você escolhe o fósforo como átomo central. E aqui você escolhe o carbono como átomo central. Átomo central é aquele que aparece unitariamente na molécula ou é aquele que faz mais ligações. Nesse caso, o enxofre, o fósforo e o carbono. Aí, ao redor deles, desses átomos centrais, você espalha os oxigênios, né? 4 oxigênios ao redor do enxofre, 4 oxigênios ao redor do fósforo, 3 oxigênios ao redor do carbono. E como são oxiácidos, né, só temos que tomar cuidado aqui no fosforoso e no hipofosforoso, né, que não seguem essa determinação, mas nos oxiácidos os hidrogênios estarão ligados aos oxigênios. Tranquilo? Muito bem. Aí então, você faz, ó, o oxigênio tem 6 elétrons. Liga com o elétron do hidrogênio. Liga com o elétron do enxofre, ele fica com 8. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, você repete. Agora, o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vejam. 2, 4, 6, mais 2, 8. 2, 4, 6, mais 2, 8. Então, você deixou o oxigênio aqui e aqui também com 8 elétrons. Não se preocupe com enxofre. Por quê? Porque o O não pode passar de 8. O hidrogênio não pode passar de 2 elétrons ao seu redor. Então, o enxofre passou, ó, 4, 8, 10, 12. Então, ele tem 12 elétrons ao seu redor. Como elemento do terceiro período, isso pode acontecer. Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, você não precisa representar os pares de elétrons não compartilhados. Os elétrons compartilhados, os pares de elétrons compartilhados, você faz um traço. E aí, você tem a fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis e você tem a fórmula estrutural. E aqui, a mesma coisa com fósforo, né? Ele é o átomo central, 5 elétrons. Então, você espalha 4 oxigênios à sua volta e ao redor 3 hidrogênios. E aí, o que acontece? Você pega um elétron do hidrogênio e um elétron do O e faz essa primeira ligação covalente. E com o fósforo também. Então, olha, você faz isso aqui, aqui e aqui. Os oxigênios ficaram com 8 elétrons ao seu redor e cada hidrogênio com 2. E sobrou um par de elétrons aqui no fósforo para fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Entendeu?
O fósforo, ó, 4, 6, 8, 10. Ele também passou de 8 elétrons. Como eu já disse algumas vezes para vocês, a teoria do octeto ela é extremamente rígida para elementos químicos que têm apenas 2 camadas. Se tem mais que 2 camadas, 3, por exemplo, como fósforo e enxofre, pode passar de 8. Olha o ácido carbônico. O carbono é do segundo período, então esse é o caso que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso passar de 8 elétrons ao seu redor. Então, ó, você pega um elétron do hidrogênio, oxigênio, um elétron do carbono, oxigênio. Percebeu que o oxigênio ficou com 8 elétrons? Fechou? Faz a mesma coisa aqui. Mas como eu tenho 3 oxigênios e sobra um par de elétrons, então aqui a ligação vai ser uma ligação dupla. Fórmula estrutural do ácido carbônico, fórmula eletrônica, estrutura de Lewis do ácido carbônico. Você entendeu a ligação covalente? Mais uma vez, qualquer dúvida, eu estarei sempre à sua disposição. Pode entrar em contato comigo que nós tiramos a sua dúvida pelo WhatsApp ou por qualquer outro meio que você possa me encontrar. E aí, então, nós vamos deixar que você entenda direitinho a ligação covalente, que ela vai ser muito importante para você entender as aulas seguintes de geometria molecular. Beleza? Obrigado.